Eu tive um momento muito delicado na minha vida. Que eu passei, que eu falo isso pras pessoas, né? Que eu não tive tempestades na minha vida, assim. Uma tempestade grande, assim, pessoal, foi um afastamento do meu filho comigo. Meu filho Nata, que foi morar em Goiânia. E eu lembro que eu ligava pra mamãe, chorava muito, chorava muito. Eu falava, mãe, como assim? Eu queria ter uma família, meu sonho é ter uma família. Ela falava que a família toda ia servir Jesus. Deus estava preparando uma mulher pra minha vida. E que essa confirmação só veio bem depois. Sempre que minha mãe falava de uma menina pra minha vida, ela falava de uma menina com cabelo comprido, menina que usava uma roupa comprida. E ela falava, bom, minha mãe é evangélica, minha mãe é da Assembleia, menina crente, né? E aí, em 99, eu conheci a Fal. Conheci, a gente começou a namorar, e eu sempre, quando eu chamava ela pra sair, era impossível sair. Final de semana, então, não dava pra sair. Então a gente, sabe aquele namoro dentro de casa que eu não era acostumado, né? A vida que eu levava, eu não era acostumado a ter um namoro daquele, né? A gente começou praticamente a namorar em casa. Mas era assim, poxa, eu viajava muito, ia pra casa dela, ficava conversando, beijo, ficava ouvindo música com ela. E sempre que eu chamava pra viajar, pra dar um passo a mais no relacionamento, ela não ia. Aí teve um dia que eu chamei e falei, ó, tô indo pra Goiânia. E vou ficar o dia todo lá, mas eu volto à tarde, à noite. E ela falou, eu vou. Eu fui preparado pra ouvir um não. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, eu não apresentei a Fal como namorada. Eu apresentei como amiga e arquiteta. Quando eu apresentei, minha mãe cumprimentou e nós ficamos sentados assim, como nós estamos aqui. E minha mãe não tirava o olho dela. Não tirava o olho, não tirava. E teve um momento que a Fal teve que se afastar, não sei se foi chamar a mãe dela. Ela foi falar com a mãe. A minha mãe pegou na minha mão. Falou, não precisa mentir pra mim. Uau. Ela é sua namorada e ela é resposta de oração. Na hora eu não acreditei, claro que eu não acreditei, né? Falei, bom, a Fal tem um cabelo comprido, então, com certeza minha mãe tá ligando uma coisa com a outra, né? E passou mais uma semana, duas, voltei a convidá-la pra sair. E foi bem num domingo. Tinha um show pertinho ali, de Barueri, onde a gente mora. E vamos comigo, ela falou, não posso. Falei, mas por quê? Hoje tem igreja. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, tá aí a mulher da minha vida. E aí, a gente começou a namorar sério, mesmo, e 3 anos depois a gente se casou. Eu afastei a minha mulher da igreja. Como a gente viajava muito, ela passou a viajar demais comigo. Mas até isso hoje eu vejo de outra maneira. Eu vejo como propósito de Deus em minha vida. Por quê? Se a gente tivesse casado e eu tivesse continuado a viajar sozinho, o que será que poderia ter acontecido? Né? Porque eu virei marido durante as viagens que eu tive com a minha mulher. Porque antes de casar com a minha mulher, eu era artista. Eu era estrela. Eu chegava nos locais de show como artista. Né? E quando eu casei com a Fal, eu comecei a chegar como marido. Por quê? Porque ela estava comigo. Ela me deixava no palco, ficava no cantinho me assistindo. E quando eu descia do palco, ela estava lá no carro, muitas vezes até já dormindo, me esperando. Então ela esperava o marido dela. E quando a gente chegava em casa, a gente passava às vezes 15 dias viajando, 20 dias viajando. E eu passava a ser o marido dentro de casa. Porque a Fal sempre foi dona de casa. Então, eu passei a frequentar supermercado, que eu nunca tinha ido, que não ia, né, que o trabalho não deixava. Então, hoje eu enxergo que, por mais que eu tenha vergonha de ter afastado ela da igreja, ter sido o motivo do afastamento dela da igreja, mas nunca dela com Deus. Isso eu tenho certeza, nunca dela com Deus. Mas quando as meninas nasceram, em 2010, ela voltou. Aí ela voltou com tudo. Por quê? Quando as meninas nasceram, eu falei pra ela, vida, você, agora eu volto pra casa. Você não tem mais que sair. Então eu comecei a fazer de tudo pra voltar pra casa. Mas eu continuava não indo na igreja com ela. Ela ia, só ela com as meninas. Todo domingo de manhã. Todo domingo eu falava pra ela, tô cansado. Fui demais. Isso foram longos 5 anos. E foi aí que ela começou a orar pra Sim. você conhecer Jesus de verdade? Sim. Ela tinha um desespero. Ela falava assim, eu não posso acreditar que eu vou ser salvo e você não. Ela falava assim com você? Ela falava que ela tinha medo que Jesus viesse e eu não conhecesse o amor dele. E aí, eu comecei a frequentar a igreja. Mas foi bem depois, as meninas já estavam com 6 anos de idade. Vocês consideravam um frequentador de igreja, mas que ainda não tinha conhecido de fato o amor de Deus? Sim. Quando nós apresentamos as crianças, as meninas na igreja, eu achei linda a apresentação, o vestidinho, tudo lindo. Aquilo não me levava pra igreja. Uau. O que me levou pra igreja foi os louvores. Aí teve um dia que a palavra veio pra mim. A palavra veio pra mim e era uma noite de batismo. Aí eu falei, peraí, o que tá acontecendo? Eu não quero mais só vir aqui pros louvores. Como assim? O que tá acontecendo? Aquilo foi pegando assim em mim, eu vendo as pessoas sendo batizadas. Várias pessoas sendo batizadas e eu lembro que eu falei uma coisa sozinho. Eu falei, Jesus, eu quero isso pra mim. Sempre que a gente sai do culto, né? Pastor Ildé, pastor Alcindo, pastor Guilherme, eles ficam despedindo da gente na porta. Eu falei, eu quero dar um abraço nele, quero contar pra ele o que eu vivi. Eu abracei ele e falei, eu quero viver o que essas pessoas viveram hoje. Eu quero estar ali um dia. Mas ainda não era o meu momento, não. Ainda demorou um pouquinho ainda. Demorou ainda? Demorou quase 2 anos. Uau. Quase 2 anos. E eu lembro que eu falei pra minha mulher. Eu cheguei pra ela e falei, vida, aconteceu uma coisa diferente hoje. Eu falei, eu quero conhecer mais sobre Jesus e quero saber mais sobre o batismo. E aí ela pegou e falou pra mim, vamos orar pra que aconteça rápido. Aí foi mais 1 ano, quase 2 anos. Pra minha conversão de fato.
né? Porque logo em seguida veio a pandemia. Isso aconteceu em 2018, né? 2017 para 2018. Aí quando foi 2020 veio a pandemia. Então foram, acho que uns 2 anos até acontecer, de fato, a minha conversão. 3, por aí. No meu mundo ali, né, com aquele desespero, parando com show, parando com viagem, né, parando com tudo na vida da gente profissional, a gente estava tomado de problemas, né, para serem resolvidos. Mas Deus queria resolver o meu problema. Sabe aquela coisa assim que o meu pastor fala sempre isso? Ele fala, olha, deixa o problema é com Deus. Porque eu pedi o contato do nosso pastor e mandei uma mensagem para ele assim, pastor Ildé, desculpa, ele mostrou esses dias. Falei, aqui é o Luciano, esposo da Flávia. E eu queria conversar com o senhor sobre batismo. Ele falou, claro, quando eu posso te chamar? Aí eu falei, quando o senhor puder. Isso foi no dia 10 que eu chamei ele. No dia 11 ele me ligou. Plena pandemia, ninguém saía de casa, né? E a minha mulher resolveu sair. Ela saiu e levou minhas filhas junto. Aquele dia eu falei, poxa, como assim? Eu vou falar com o pastor, vou perguntar pra ele um monte de coisa, tem que estar do meu lado. Tem coisas que eu não sei o que vai acontecer, você podia me dar umas dicas, né? Tipo assim, eu queria ela do meu lado pra ela, né? Ela já na palavra há tanto tempo já, e eu querendo ela do meu lado. E ela saía pra ser só nós dois ali. Ele ia me explicar sobre o batismo. Mas o Espírito Santo não queria só explicação. O Espírito Santo queria habitar em mim naquele momento. O pastor estava falando sobre batismo, e eu lembro, a única coisa que eu lembro foi que eu falei, eu quero viver o amor de Jesus. Eu só sabia chorar. Chorar. E foi um sentimento que me tocou a pele, mas não tocar. Como é que eu vou te explicar? Não é quando você toca, sabe, assim, você vem e toca em você. Eu senti o tocar na pele de dentro, sabe, de dentro pra fora. E o choro, eu não lembro quando eu nasci, eu não lembro. Imagina, quem é que lembra do seu nascimento? Quem lembra do seu primeiro choro? Mas eu tenho certeza que o meu choro aquele dia foi de nascimento. Foi um choro de bebê mesmo, sabe? Até escrevi isso esses dias. Foi um choro de bebê, foi um choro de nascimento. Eu lembro exatamente quando eu nasci pra Jesus. Uau. Foi entre as 16 e as 17 horas do dia 11 de junho de 2020. Deus te dá o direito de nascer 2 vezes. Ele me deu esse direito de nascer, esse presente. Que o meu maior problema, e eu não sabia, é que eu não era salvo.